O seu time está precisando de um centroavante, um atacante fazedor de gols e com relativamente até um potencial ainda? Então esse vídeo aqui eu vou falar para você a opção perfeita. Jonathan David, atacante canadense que está deixando o Lille de graça ao final dessa temporada e vai ser uma alternativa assim excelente para qualquer equipe que contratar ele, de verdade. Antes, eu sou o Eduardo Jardim e esse é o Garden Futebol Internacional. Se inscreve aqui no canal, deixa o like no vídeo se você curtiu os conteúdos. Estamos tentando aumentar a frequência aqui, às vezes não dá sempre, mas enfim, né? Vamos falando sempre que dá, né? Jonathan David, o atacante canadense que inclusive ele tem origens, né, francesas e ele nasceu em Nova York, né? É que tem a questão da nacionalidade, né, canadense dele. Mas é um atacante aí que decidiu deixar o Lille, né, ao final dessa temporada. Ele que já estava lá há 5 temporadas. E ontem até o portal Trivela fez uma matéria sobre isso que eu vi hoje fazendo as pesquisas, né, para fazer esse vídeo. Porque era uma coisa meio óbvia até, né? E a Trivela falando, né, opções para os gigantes e tal. Eu nem quis abrir, porque eu falei, de repente cita algum time e eu não quero. Eu mesmo vou citar aqui times que eu acho que ele se encaixaria muito bem, por exemplo. Mas enfim, vamos falar do Jonathan David. Ele que é um jogador que começou a sua carreira lá na base no Ottawa, não sei como é que se fala, cidade canadense, Internationals. Depois ele vai ainda na base para o Ghent, da Bélgica, né, que é uma equipe muito conhecida por formar muito bem jogadores, né, e tudo mais. E ele completa, né, a sua base lá, se profissionaliza no Ghent e deixa a equipe na temporada de 2019-20, ele faz a última temporada lá, né, passa 2 temporadas no profissional mesmo da equipe, né, e aí vai para o Lille, né, na temporada 2021. Pelo Genk foram 83 jogos, na sua totalidade, né, pelo menos ali falando, sem contar amistosos, tá? Jogos oficiais e tal. Nesse tempo, por exemplo, ele defendeu a seleção canadense também, é claro. Então, só estou falando mais do período do Genk em si, tá? Foram 83 jogos com 37 gols e 11 assistências. Números bem bons, né? Mas de início ali, não foi sempre titular, especialmente na primeira temporada e tal. Mas aí, a partir do Lille, que ele começa realmente a se destacar mais e ser uma peça mais confiável, né? Digamos assim, uma peça que atuou mais vezes como titular, sendo referência até do time. No Ghent, por exemplo, na primeira temporada, ele fez só 23 jogos como titular, né? Os outros foi só entrando ao longo das partidas, enfim. Então, acho que vale esse destaque também. Na primeira temporada do Lille, né, ele chega, como eu falei, na 2021, ele já consegue o campeonato francês, o título do campeonato francês, né, atua por 48 vezes, marca 13 gols na temporada, e sendo uma das principais peças desse título. E por que ele é importante, né? Eu tô até com a lista aberta aqui das últimas temporadas da Ligue 1, né, que é o campeonato francês. Dos últimos 13 anos, que é quando o PSG... Por que é o recorte de 13 anos, né, que eu tô fazendo? Desde a temporada 12 e 13. Quando o Paris Saint-Germain começa a ganhar, né, depois do aporte financeiro que teve, vocês sabem, foram 13 temporadas. O PSG foi campeão em 11. 2 delas que não foi. 16 17, aquele time do Mônaco histórico, né, do técnico Leonardo Jardim, que tá no Cruzeiro agora, inclusive. Tinha o Mbappé, tinha o Falcão Garcia, o Fabinho, o brasileiro, tinha o... Como é que era o nome do goleiro? Tinha um bom goleiro lá, esqueci o nome dele agora. Tinha o Glick, que também tava muito bem, zagueiro polonês. Tinha uma equipe... O Bernardo Silva, o Bernardo Silva jogou pra caramba naquele time. Tinha um bom time. O Mônaco é campeão naquele ano. E em 2021, justamente a temporada que o Jonathan David chega ao Lille, uma campanha muito parecida, inclusive, com a do PSG, termina campeão com 83 pontos, o PSG termina com 82, uma campanha de 24 vitórias, 11 empates, 3 derrotas, tá? Enfim, um ano espetacular, pensando, claro, na questão de você quebrar uma hegemonia de um time tão endinheirado, que hoje é muito difícil na França, né? A disparidade financeira do PSG para os outros times é muito grande. E não é como se fosse um negócio que foi por acaso, né? Daquele campeonato, por exemplo, o Lille lidera no começo, assim, na 7ª rodada, depois da 22ª até a 29ª, o PSG assume a liderança ali brevemente na 30ª rodada, e da 31ª até o final o Lille volta a liderar. Ou seja, foi uma campanha realmente justa, né, entre aspas, porque o futebol não tem justiça, né? Mas o Lille é campeão e muito graças aos gols do Jonathan David. E aí, até já dei essa explicação dele no Lille. Nas outras temporadas seguintes,
vou falar aqui para vocês. 21-22, 48 jogos e 19 gols. 22-23, 40 jogos e 26 gols, além de 4 assistências. E nas últimas 2 temporadas, inclusive, ele aumentou a sua participação fora das finalizações só. Começou a ser um centroavante mais participativo, o que culminou no aumento de assistências, então. Temporada 2023-24, 47 jogos, 26 gols e 8 assistências. Nessa temporada atual, 24-25, são 48 jogos com 25 gols e 3 assistências. Ou seja, um atacante que contribuiu aí com 38 participações em gols em 48 jogos, que é um número muito bom. Ainda mais em um time que não é o melhor da sua liga, tá? Não é. O PSG já é o campeão, né? Já foi campeão, mas ainda não acabou a liga, ainda tem jogos para acontecer. Acho que só tem mais um, né? Só tem mais um, se eu não me engano, só tem a 34ª rodada para acontecer. Lembrando que agora a Ligue 1 são 18 equipes, tá? O Lille é o 5º colocado, não é dos melhores times. E o Jonathan David segue ali entre os principais artilheiros, inclusive é o 3º artilheiro atualmente da competição. E é um jogador importantíssimo, como eu estou falando, na participação fora, né? A participação fora só da finalização. É um cara que evoluiu muito nesse sentido. E até vou falar dele nesse sentido de ser mais participativo. É um jogador que ainda completou 25 anos esse ano, ou seja, por isso até que eu citei um potencial de crescimento, mas é um jogador que já se destaca por ser um cara que tem o pivô como uma grande capacidade. É um jogador que ele nem é tão grande, ele tem 1,80 só, mas é um jogador que consegue muito bem usar o corpo dele para situações de pivô, de sustentar duelos, ou até de velocidade também. Não é um cara muito rápido, né? Um velocista mesmo, mas é um cara que sabe muito bem usar a velocidade que tem e é um ótimo finalizador. Isso é muito importante, é um ótimo finalizador mesmo, é um jogador que tem muita qualidade para finalizar, especialmente dentro da área, mas não só dentro da área também, ele até arrisca algumas de fora da área. É que, claro, o principal dele é dentro da grande área, onde ele consegue se sobressair. E saindo dela, como eu falei, tem participado muito mais do jogo, um jogador que tem uma leitura muito interessante também dos espaços, não à toa que, como eu falei, né, essa temporada já tem 13 assistências, na última já teve 8, aumentou o seu nível aí de participação mesmo fora da bola. Enfim, ele chegou, alguém tinha de graça, né, porque foi na base. No Lille ele chega por 27 milhões de euros, deu esse retorno técnico e agora vai sair livre. Então, claro, de graça nunca vai ser. Provavelmente a equipe que o contratar vai ter que pagar umas boas luvas, né, de contrato. Mas assim, nada que não vale a pena. Você vai ter um grande atacante, um atacante jovem ainda, que vai te entregar pelo menos 20 gols por temporada de graça, né, só pelas luvas. Eu acho que é um investimento muito válido, tá? Muito válido mesmo. E até para falar os números totais, a página Eurofoot, até só para dar os créditos certinho, colocou os números totais dele, foram 231 jogos no Lille com 109 gols e 30 assistências. Ótimos números também. Enfim, jogador que eu acho que até pode ser considerado jogador histórico no Lille, né? Foi o 3º título do Lille só. Terceiro não, foi o 4º, vou até conferir aqui. Mas eu acho que foi o 4º título da história do Lille. Relevante, claro, né? Especialmente quando você pensa na distância que o PSG tem para os rivais, por exemplo, né? O PSG já tem 13 títulos com dessa temporada, né? Então, realmente tem essa grande diferença aí. E o que eu iria finalizar falando... foi o 4º título do Lille, tá? Só pra o PSG é o maior campeão com 13, o Saint-Étienne tem 10, o Olympique tem 9, o Mônaco tem 8, o Nantes tem 8, o Lyon tem 7, ou seja, tem vários times na frente do Lille ainda. E o que eu ia finalizar falando, é um jogador de seleção, da seleção canadense, tudo bem, mas faz parte de um grupo que vem melhorando a seleção canadense de resultados no geral, pelo menos dentro do seu continente. Ele foi artilheiro, inclusive, da Copa Ouro, né, que é tipo a Copa América, só que da América do Norte, né? Foi artilheiro da Copa Ouro de 2019, levou o Canadá à Copa do Mundo, né, junto, claro, de outros jogadores bons, dando destaque mais para o Alphonso Davies, por exemplo, lateral do Bayern, né, que é um baita jogador. Apesar do Canadá não ter passado de fase, né, porque caiu no grupo de Bélgica, Marrocos e Croácia, né, é justificável até, né, mas enfim, então é uma equipe que chegou longe até onde deu e não fez jogos ruins não, fez um jogo parelho com a Bélgica, perde de 1-0 naquela Copa, depois perde da Croácia, já foi pior, foi 4-1, né? E o último jogo perde de Marrocos também, se não estou enganado, 2-1. Mas enfim, foi o que dava para fazer com um elenco mais limitado como tinha a seleção canadense. E o Jonathan David era uma das principais peças desse elenco. E para finalizar, eu acho que tem algumas equipes
que precisariam de um centroavante igual o Jonathan David. Uma delas, por exemplo, é o Chelsea. Acho que tem no Nicolas Jackson um centroavante jovem também, que está evoluindo. Acho que o David tem está em um estágio um pouquinho mais alto da carreira, apesar de não ser um cara tão experiente e tal. Poderia ser um encaixe bom, ainda mais porque o Christopher Nkunku não deu certo, né? Pelo menos até o momento, não conseguiu encaixar, não conseguiu desempenhar no Chelsea. Acho que seria um bom encaixe para o Chelsea, pensando num time assim de maior patamar, né? Até porque eu acredito que ele saindo da Ligue 1 pense num campeonato mais forte, La Liga, uma Série A de repente, ou a própria Premier League, né? Não imagino que ele vá sair, por exemplo, da França para ir para Portugal, né? Enfim, ou para a Rússia, mercados menores, né? Eu não sei que ele queira ganhar dinheiro no futebol árabe. Mas enfim, acho que seria um bom encaixe para o Chelsea. Acho que seria um bom encaixe também para a Inter de Milão, por exemplo, para trabalhar numa dupla junto com o Lautaro e o Thuram, dependendo de quem fosse a dupla. Seria uma contratação excelente. O próprio Arsenal, que precisa de poder de fogo e hoje não pode contar tanto com o Gabriel Jesus e com o Kai Havertz, que ficam se machucando muito, infelizmente, seria um baita encaixe também. Enfim, tem várias equipes, eu estou só citando das maiores, mas se você pensar num escalão um pouquinho menor, claro que aí o David seria titular em várias delas. Gostou do vídeo? Deixa aqui o like, comenta o que você acha do Jonathan David, ou se você acha que tem outra equipe que ele seria um bom encaixe. Eu sou o Eduardo Jardim e esse é o Guarda de Futebol Internacional. E até a próxima, pessoal. Valeu!